Olá pessoal, tudo bem? Meus caros irmãos e irmãs, nós hoje vamos falar sobre um assunto que na realidade não vamos caber em livros, estudos, mais nada que seja muito rebuscado, porque hoje na realidade a situação desse vídeo é exatamente esse velho papo e aquela coisa realmente de cara a cara. Vamos falar hoje sobre um assunto que na realidade me chamou muita atenção, principalmente na última gira que foi feita no sábado passado, e eu acreditei que seria de extrema importância e relevância eu passar isso para vocês hoje, situações que realmente me chamaram, como já disse, minha atenção, sobre o fato que realmente passa muitas das vezes desapercebido, dadas as circunstâncias da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas situações que nós vivemos. Realmente é preciso parar e repensar. Bom, o assunto vamos falar sobre o sedentarismo dos médiuns. Lógico, você deve me dizer assim, mas eu não tenho tempo, né? A gente não tem tempo para tanta coisa na vida, se nós pararmos para analisar realmente, isso é fato. E nós estamos com umas situações hoje de uma complexidade muito grande, principalmente quando se trata de arrumarmos algum tempo para alguma coisa. Existem determinados aspectos que nós, no caso como me chamou a atenção, porque em se tratando de uma gira de crianças, lógico, com os médiuns, logicamente, ainda, vamos dizer assim, se movimentando, lógico, lá no Gongá, nós vimos, logicamente, que as crianças, elas muitas vezes são agitadas, pulam e saltam. Tem, logicamente, ali, embora que seja um espaço um pouco limitado, elas se movimentam muitas das vezes com rapidez, e às vezes com essa, assim, o pular, né? O fato de pular, muitas das vezes. Isso tudo tem crianças que são mais quietas, mas a gente viu, eu pelo menos particularmente vi, depois que logicamente as crianças subiram, que os médiuns que na realidade tinham esses detalhes aí de pegar e receber essas crianças, como eles ficam, né, em relação ao estado físico. Porque é relevante, é uma situação que na realidade, embora que sejam entidades, embora que sejam espíritos, e eles logicamente estejam acoplados, né, assim, melhor dizendo, dentro do nosso corpo, automaticamente a energia que é gasta para que haja, vamos assim, essa movimentação, o ânima, lógico, isso vai depender do nosso estado físico, vai depender do nosso dispêndio energético, entende? E eu vi depois os médiuns, alguns médiuns muito cansados, mas esse fato, ele é compreensível. O que na realidade eu quero dizer para vocês, e isso ajuda muito, é que este que vos fala também é sedentário. Então isso serve também para alguém. Por que eu estou dizendo isso? No caso, as pessoas elas se limitam a dizer assim: eu não tenho tempo para frequentar uma academia. Eu não tenho tempo para parar para fazer ginástica, ou para fazer musculação, ou para fazer uma luta, ou para fazer, sei lá, qualquer coisa, yoga que seja. Não, eu não tenho tempo para isso. Mas o que acontece, a gente vê nitidamente o que ocorre
nessas horas dentro do centro espírita, exatamente nessas circunstâncias. Por exemplo, vamos só alinhavar alguns detalhes. Existem, obviamente, entidades que, no caso, existe essa situação de, vamos assim, de exigir do nosso corpo de uma forma leve, né, uma exigência leve. Qual seria essa exigência? Um caboclo. Você recebeu um caboclo, você recebeu um povo d'água, né, uma iara, por exemplo, sentar no chão e fazer aquela movimentação e tal, né? O povo d'água mesmo, com aquele gesto bem suave, nanã, né? Isso, lógico, todas essas entidades eu estou exemplificando para você verificar que na realidade existe uma determinada limitação física, ou seja, é praticamente irrelevante, você vai fazendo gestos, movimentos, vai de qualquer maneira consumir energia do seu corpo. Seu corpo está consumindo energia, não é a entidade que está consumindo a sua energia. É o seu corpo que está nessa condição. Né? Alguns tipos também de guardiães também não tem tanta exigência nesse ponto, uma Maria Padilha, entendeu? Assim, aquela rodada leve, aquela coisa suave, sem muitos, vamos dizer, sem muitos desgastes. Agora, já o que eu considero como medianos, né, um desgaste mediano, médio, seria, por exemplo, um mulu. Né? Quem recebe um mulu, por exemplo, com aquele movimento, né, contínuo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, já é um desgaste mais tenso, mais complicado. Por quê? Porque ali você está numa movimentação e por vezes ele acelera, ele fica num estádio de vai e vem, e aquilo ali realmente exige, tem uma exigência maior, né? Logicamente, tem outras entidades que também têm essa condição, existe. Tá? Existem outros tipos de entidades que também têm uma condição mediana. Eu estou dando uma exemplificação do Omulu, ou seja, uma coisa que me lembrei assim para poder exemplificar para vocês, mas para você ver aqui, aquele movimento, né? Aquela situação, o caso de Ansan também, aquele rodopio, né, que é feito da entidade no médium, né? O médium ele rodopia assim várias e várias voltas consecutivas de uma forma muito rápida, também é um desgaste mediano. Se bem que algumas até com um pouco mais de avidez. Boiadeiro, outro. Boiadeiro, dependendo do boiadeiro, dependendo da movimentação dele, a mesma coisa. Né? E, no caso, uma exigência maior, um consumo de energia, um desgaste energético muito grande, né? Um Apache, por exemplo, o índio Apache, que é um povo de rua, que é um desgaste muito grande, que é a dança que ele faz, que gosta de bater com força no chão e tal. E as crianças mesmo, elas com o pular, com aquela situação delas de brincadeira e tudo mais, de correr, aquilo também gera um desgaste. Pode ser até bobagem que eu esteja falando, mas é uma coisa que tem que se chamar a atenção pelo seguinte motivo. Nós não paramos para perceber, muitas vezes, que situações desta forma, que eu menciono, podem ser importantíssimas para a manutenção não só do nosso corpo, mas também, logicamente, para que a nossa mente ela esteja, vamos dizer assim, mais propícia a receber essas entidades, né, com mais avidez, com mais disposição. Porque muitas das vezes nós notamos que já chegamos no terreiro, já chegamos no desgaste. Né? Já chegamos no desgaste. Por quê? Faz uma coisa, faz outra, quando chega no terreiro, vai ser praticamente para poder chegar lá, fazer uma coisa ou outra e vamos embora. Então, assim,
Ninguém chega, muitas vezes não chega com calma, um momento que realmente para poder ter algum lugar com calma, para falar com as pessoas e para poder, né, ter aquele momento para conversar um pouco e depois, aí sim, passar para a gira no modo geral. Então, tudo isso também é uma questão saudável, você ter tempo para que você possa cuidar de você. Como? De todas as maneiras possíveis. Ah, Alexandre, mas eu não tenho tempo porque eu não... Tá, beleza, você não tem tempo? Então, vamos fazer assim. Se você trabalha, como é que você faz para ir até o seu trabalho? Ah, eu vou de ônibus. Beleza. Salta 2 pontos antes do seu trabalho e vai andando. O seu prédio tem escada, onde você mora é um prédio, ou então o seu prédio tem escada, suba de escada. Desça, você pode até descer de elevador, mas suba de escada. Sempre. Ah, pô, mas eu moro no 8º, no 10º. Tudo bem, vai devagar, mas cadencialmente. É preciso você exercitar. É preciso você entender que precisa exercitar. Mesmo que seja 10, 15 minutinhos por dia. De que maneira? Qualquer uma. Ah, eu vou, mas eu vou andando, eu vou dar uma caminhada. Caminhada, gente, é o melhor exercício que o ser humano pode ter, exceto, obviamente, a natação, que mexe com todos os músculos do corpo. Mas o que eu quero dizer, na realidade, não é para as pessoas simplesmente passarem de uma hora para outra a serem, vamos dizer assim, atletas, a serem pessoas que realmente já vão sair modificando-se nessa condição. Por quê? Porque não só nessa, mas nós temos que acabar com muitos outros hábitos. Certo? Nós trabalhamos, ou, logicamente, tem as pessoas que, na realidade, tomam conta dos seus lares, são pessoas que vivem no ambiente doméstico e tudo, talvez até tenham mais tempo um pouco para fazer um exercício. Mas quem trabalha, por exemplo, não tem tanto tempo assim. Quem estuda e trabalha, pior ainda. Então, o que na realidade acontece muitas das vezes com a pessoa que trabalha, a pessoa que estuda ou faz as duas coisas? Ela simplesmente, ou tem o hábito de fumar, ou tem o hábito, de repente, daquele happy hour bacana e começa a tomar umas e outras. Então, assim, tem certas situações que, muito bem, de vez em quando, até vale a pena. Exceto o fumo, tá, gente? Vamos cortar isso realmente, porque isso não leva a nada, ninguém a lugar nenhum. Desculpe quem fuma, mas é a grande realidade. Você tem mais de 4.000 substâncias tóxicas num pedacinho daquele cilindro, né, que você coloca na sua boca. Você consegue queimar ali cerca de 4.000 substâncias tóxicas. Tá? Detalhe, vamos excetuar o caso do terreiro, no caso do cachimbo, do charuto e do cigarro. Porque no terreiro, a entidade, ela precisa, para poder fazer o trabalho, ela trabalha com o elemento. Então, aí é um outro departamento. Agora, quando você fuma 1, 2 cigarros por dia, um maço por dia, você está se prejudicando. Tá? A entidade vai fumar no máximo 1 ou 2 cigarros, ou um charuto, 2 charutos, para poder fazer o trabalho, a consulta, o caboclo, ou então o guardião, né? o preto velho, o cachimbo. Claro, isso não é uma questão que, na realidade, é uma necessidade do espírito para que ele possa trabalhar. Muito bem. Então, o sedentário, no caso, que fuma, ainda por cima, ele está colocando essas 4.000 substâncias para dentro do seu pulmão. E depois, mais à frente,
Misturado essas substâncias, o benzeno e mais algumas outras situações que ocorrem no cigarro, acabam lhe fazendo câncer de pulmão, de garganta, de boca, enfim, onde aparecer e onde houver uma má formação, esse câncer vai surgir. Tá? E no caso da bebida alcoólica, gente, eu não bebo, mas assim, não quer dizer que você não possa beber, isso seria muito ridículo da minha parte. Lógico, todos podem beber, agora, socialmente, muito bem. Então, é aquela história do um cálice de vinho ou um copo de cerveja, não é? Não é uma caixa, não é, logicamente, você entornar o caldo. Ninguém está, entendeu? Ninguém vai lhe proibir de fazer isso, mas é uma questão que tem que ter bom senso. Mas, infelizmente, existem médiums que bebem em demasia. E isso, na realidade, pode causar, sim, uma interferência em relação não ao fato em si da comunicação, mas isso vai causar uma interferência no fato da sua condição física, não é? E, logicamente, da sua condição astral dentro desse processo. Então, o espírito é uma coisa. Nós, logicamente, temos obrigação de podermos cuidar dessa matéria enquanto estivermos aqui, porque na realidade ela foi cedida para que nós estivéssemos aqui, passando essa encarnação e automaticamente vivenciarmos todo o nosso processo de progresso. Mas quanto mais saudável for o seu corpo, quanto mais ele for cultivado, tá? Isso vai fazer uma diferença tremenda na comunicação e, logicamente, na sua resistência. No caso, como eu já disse, vários exemplos que nós podemos, vamos dizer, ter em relação ao contato com esses espíritos, não é? Lógico, nós estivermos com esses espíritos em terra e nós estivermos ali para poder recebê-los e, lógico, eles trabalharem dentro de um corpo sadio e que, na realidade, com uma maior facilidade de comunicação e, lógico, de movimento. Ninguém vai ficar com falta de ar, ninguém vai ficar, vamos dizer assim, com problemas nesse sentido, mas é necessário, porque o espírito, na realidade, ele vai fazer a sua movimentação e ele, obviamente, não tem as limitações físicas e não tem uma coisa chamada ácido lático, que, logicamente, é um ácido que ele, por exemplo, ele, muitas das vezes, ele começa a enrijecer as pernas e começa a dar cãibras. Esse, na realidade, é o ácido lático, pela falta de exercícios. Muitas das vezes isso ocorre, às vezes uma pessoa que fica até muito tempo sentada ou em pé, isso pode ocorrer, entendeu? Às vezes é falta de potássio, depende. Então, cuidar do seu corpo, uma alimentação regrada, uma condição que você realmente precisa entender, que é importante, que lógico que numa situação como essa, não é muito difícil de se fazer. E sim, é preciso realmente muita disciplina. Alexandre, mas eu gosto de ir pro podrão, eu gosto de ir lá pro cheeseburger lá do fulano, eu gosto de comer aquele sanduíche de 300 metros. Não, calma, peraí. Eu não estou dizendo que você não possa, que você deixe de fazer. Eu estou dizendo que você tem que ter limites. Né? Por exemplo, se você de segunda até sexta-feira, por exemplo, até quinta-feira, segunda a quinta,
você ter uma alimentação regrada, você comer os legumes, você um grelhado, uma coisa assim mais, né, um pouco mais tranquila, um lanchinho, uma coisa, um sanduíchezinho lá de peito peru, sei lá, queijo Minas. Você usa uma coisinha regrada realmente para você não precisar exageros, né? Mas aí chega lá no sabadão, aí você pega lá tua família, ou você pega os teus amigos lá, vão lá comer um cachorro com tudo dentro, aquela coisa toda, e bota ketchup, molho, mostarda, tudo bem, mas assim, seja realmente uma coisa que não seja feita com frequência. Gente, tem pessoas que almoçam isso. Tem pessoas que almoçam, praticamente todos os dias você vê coisa que almoçam. O que o cara vai comer? O cara está comendo um joelho ou coxinha com não sei o quê. O cara está comendo lá aqueles sanduíches com as situações que realmente cheias de gordura, fritura, tudo tem direito. E depois o triglicerídeos dele vai lá na estratosfera. Aí fica, pô, mas espera aí, mas aí o médico chega, olha, corta isso, corta a fritura, corta a massa, corta, né? E corta os pulsos também, né, que ele vai falar no final. Mas é preciso realmente você ter regras, né? A espiritualidade não fala para nós termos disciplina, mas não é só disciplina no sentido de nós irmos lá, estudarmos, lermos, discutirmos. Não é só isso. É preciso que nós tenhamos disciplina no nosso corpo, porque este aqui é o instrumento que você utiliza, como eu já falei, e você está utilizando para passar por esta encarnação. E outras virão, que na realidade você vai ter outros instrumentos que logicamente lhe servirão da mesma forma e em outras ocasiões, lógico, outras regras. Mas atualmente nós vemos que é nítido que é preciso, exercícios físicos ou pelo menos a prática saudável de caminhada, pelo menos 20 a 30 minutos por dia, é importante. 2, como eu já disse, a manutenção do nosso corpo, pela higiene a gente não precisa nem dizer, né, pessoal? Tomar banho, escovar os dentes e tal, isso é normal, né? Não precisa nem muito detalhe a respeito. Mas é preciso que nós regremos o nosso corpo em relação a uma situação que é básica, que é a alimentação. Essa é fundamental. O que nós precisamos entender é que essa alimentação, ela precisa, como eu já disse, ser a melhor possível, da melhor maneira possível e mais saudável possível. Ao invés de você levar aquele biscoitinho, né, que é muito comum quando você vai trabalhar, e o pessoal quer, eu trouxe aqui um maisena, trouxe aqui um pacote daqueles biscoitos que, Deus me livre, que negócio de milho, ao invés de você comer isso, leva uma barrinha de cereal, leva um iogurte, um potinho de iogurte pequeno, uma banana, uma maçã, né? A gente tem uma coisa chamada colação, né? Que a gente, né? Depois toma o café, depois tem a colação, aí você, pelas 10 horas da manhã por aí, você come ou uma banana ou uma maçã para dar uma segurada para o almoço. Então, essas coisas é que são precisas para que nós regremos nosso corpo e depois nós tenhamos maior resistência para podermos pisar no gongar e recebermos essas entidades, né? Acoplarmos essas entidades e a partir daí fazermos o melhor possível para que naquele momento o nosso corpo responda aos seus comandos da melhor forma possível e que, logicamente, na sua subida, quando logicamente nós saímos do estado, né? Saímos lá daquela situação do espírito e que ele suba. Então, quando nós voltarmos à consciência, nós
estaremos muito mais condicionados, inteiros, e logicamente terminarmos a gira lá numa boa, tranquilos, e irmos para casa. Né? Isso é uma coisa realmente que me chamou a atenção pela última gira que nós tivemos das crianças, pelo fato de vermos alguns médios, né, meio assim, eu estou meio cansado e tal, mas realmente é inteligível por esse ponto. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês entenderem por esse lado, ok? Bom, gente, eu queria deixar uma história para vocês, hoje até para pensar, e uma história rápida e muito interessante. A Maíse Braga, ela passou um vídeo há poucos dias atrás, e eu achei essa história interessantíssima. É o seguinte, um casal, na realidade, ele e ela, os dois praticamente, toda a encarnação se encontravam, como homem, como mulher, enfim. Então, eles se encontravam em toda a encarnação e eram espíritos afins e se davam super bem, e as encarnações, uma atrás da outra, se dando muitíssimo bem, obrigado. Tudo bem. Aí, os dois iam para a mesma colônia, aquela coisa toda, e em determinado momento, o departamento de reencarnação, quando eles estavam lá em cima, chamou os dois na conversa e disse: olha, vocês dois são espíritos afins, só que agora nós vamos fazer o seguinte: vocês vão ter uma encarnação no orbe separados. Aí já houve logo um protesto, né? Pô, mas peraí, nós só vamos juntos, a gente vai junto, a gente se encontra, a gente se casa e tal, aquilo. Toda encarnação é a mesma coisa. Por que vocês estão querendo separar a gente agora? Aí no caso lá, a pessoa responsável disse: não, é preciso. É preciso, você tem que vivenciar também vocês dois, no caso, um afastado do outro. Mas eu preciso que realmente vocês se separem. Vocês vivam uma vida separados. Vocês vão até para o mesmo país, mas vocês vão um para o Iapoca e outro para o Chuí. Entendeu? Até para o Brasil, mais um lá e outro cá. Aí não tem mais nada que fazer, né? Argumentaram, mas infelizmente não puderam fazer mais realmente muitas coisas. Aí tudo bem, paciência, e os dois reencarnam. Realmente, um numa cidade muito afastada da outra, e um homem ou uma mulher, para variar. Bom, ela, com o passar do tempo, foi ficando com problemas visuais, naturalmente, com problemas visuais, até que, em um determinado momento, foi declarada cega. Em contrapartida, o homem, que estava muitos quilômetros e quilômetros de distância, sofre um acidente de carro e vem a desencarnar através desse acidente. Traduzindo isso em letras miúdas, as córneas foram retiradas e doadas para a mulher. Ou seja, nem a distância separou aquelas duas almas afins. Uma questão, lógico, de muito amor e muito envolvimento. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um papo descontraído, um papo que não tem nada rebuscado, a gente fala mesmo de qualquer maneira. Até em certos momentos até me faltam as palavras, mas aí a gente dá um jeito. Isso é normal, faz parte de todo palestrante, né? Tem que dar de vez em quando tem que dar uma repaginada, mas é assim mesmo. Deixa o like aí pra gente, comenta lá no Banda Linda, e por favor, se tiver algum tema, alguma coisa que a gente possa explorar, fica à vontade, tá? E incentiva aí a gente para poder continuar com essa nossa programação aí com vocês. E eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa, uma coisa realmente diferente hoje, né? Completamente sem livros,
sem nada, somente o nosso bate-papo aqui. E eu espero que vocês resolvam a partir de agora, vamos dizer assim, condicionar-se a poder exercitar aí na sua vida, e é realmente preciso, gente, é necessário e faz parte da nossa existência nós cuidarmos do nosso corpo, nós cuidarmos do nosso espírito também, ok? Muito obrigado por você ter escutado até agora e agradecemos toda a audiência que vocês têm nos dado todo esse tempo, e vamos continuar nos nossos estudos, vamos continuar na nossa caminhada, e é muito bom estar aqui com vocês. E nós voltamos na próxima semana com mais um vídeo, e muito, mas muito obrigado. Que vocês sejam abençoados, que haja muita luz no caminho de todos vocês, que suas famílias tenham muita luz. Sejam muito felizes hoje e sempre. Um beijo.